Você tem o hábito de escrever? Hoje eu quero te falar o quanto ter caderninhos para cada coisa, cada área da sua vida vai te fazer bem, não só por questões emocionais, de você controlar a sua ansiedade, de você perceber a sua evolução, mas também para que você consiga documentar e de uma forma até terapêutica reviver algumas fases importantes da sua vida. Para isso eu quero abrir para vocês aqui literalmente os meus vários caderninhos e comentar o quanto essa técnica tem feito diferença na minha vida. O primeiro caderninho que eu vou pegar aqui para compartilhar com vocês é o meu caderninho de inglês. Nos últimos 3 anos, todas as aulas que eu vou fazendo e que eu vou aprendendo algo novo, alguma palavra, que eu tenho alguma dúvida, eu vou anotando aqui. E é incrível o quanto hoje, né, se eu pegar aqui algo de janeiro de 2021 e eu for rever 2020, 3 anos, né? Por exemplo, tem uma aula na qual eu estava comentando, conversando, contando a história sobre o meu casamento. Foi uma aula com o álbum do meu casamento. Então, primeiro que já memorizei muito ali porque eu estava contando a minha história, um fato da minha vida. E aí já me ajudou muito. Então, tudo que eu fui anotando aqui, por exemplo, eu anotei que a minha avó sussurrava. Tem uma foto da minha avó, né, rezando em mim, como chama no interior, né, me benzendo ali. E aí eu anotei aqui, né, que ela estava suspirando palavras de bênção para mim. Então, eu não esqueço. Eu já não esquecia, mas assim, reler esse caderninho, rever, eu vou vendo coisas que eu aprendi, o quanto eu evoluí no inglês, e aí eu acompanho, né, de uma forma documental, eu consigo revisar isso dali. Então, assim, todas as vezes que eu vou fazer uma aula de inglês ou que eu vou estudar inglês, eu pego esse caderninho. Inclusive, está pouco usado, já é assim, já é até um sinal, poxa, 3 anos e a Val não terminou nem o caderninho, né, já avançamos um bocado aqui, estamos quase lá, né, 75% usado, mas 3 anos está pouco, era para ter um caderninho por ano. Então já é um reflexo, então vejam, o quanto a escrita documentada tem um local já te mostra, assim, de repente, onde você pode estar falhando, onde pode estar faltando a sua atenção. E isso vale para todas as áreas da vida. Eu poderia fazer um vídeo só falando aqui sobre casamento e sobre casais e o quanto o caderninho do casal também é uma ferramenta que ajuda muito a documentar emoções. Então, tenho aqui, é como um diário de bordo mesmo. A gente não tem regra, não tem assim, tem que escrever todo dia, tem que escrever toda semana. É livremente. Então, assim, fatos marcantes da nossa história. Então, é muito legal chegar, por exemplo, aqui e ler que meu marido escreveu no dia que nós nos casamos na igreja, dia 8/10/2017, e aí ele escreveu, né? Hoje estamos nos casando, aí ele falou sobre os sentimentos dele, né? Não vou ler, vou preservá-la. E aí ele escreveu, eu escrevi também, enfim, todos os acontecimentos importantes, aí tem a fala dele, tem a minha, claro, tem muito mais a minha, né? Eu escrevo muito mais, tenho muito mais esse hábito e esse prazer, mas enfim. Então, a última vez que eu vi minha bisavó em vida, e aí aqui tem. Então, são registros do nosso casamento, registros que quando a gente rever, né, reler, revisita aqui, a gente revive memórias afetivas, enfim, isso é uma forma de depois a gente contar para os nossos filhos, sentar para daqui a 10, 20, 30 anos a gente sentar junto, tomar aquele cafezinho, né, na rede e conversar sobre todas essas fases da nossa vida, do nosso casamento, para você visualizar o que é que o outro sonha, o que é que ele está desejando, as fases, como é que ele está se sentindo naquele momento. Então, é uma prática muito legal. Eu tenho um caderninho só para o Heitor, que eu vou mostrar em um vídeo separado, tá? Que é na nossa playlist de mãe para filho. Quem tem dificuldade ou não sabe por onde começar ou não consegue assim escrever livremente, existem algumas publicações oficiais que já te ajudam, já trazem perguntas, um roteirinho para que você só vá respondendo ali. Esse é um exemplo, eu não comecei ainda, mas mãe, me conta a sua história. Esse eu ganhei, é um presente, ele ainda está em branco, mas eu achei genial. Porque você vai responder perguntas aqui sobre a sua infância, sobre os seus pais e avós, sobre amor, sobre ser mãe, falar um pouco sobre o seu próprio filho. Então, ó, ele já vem pontuando aqui algumas perguntas, né? Como seus pais se chamam, onde nasceram, avô de parte de pai, histórias e lembranças, espaço para fotos. Então, você vai documentando isso daqui para deixar para o seu filho. Então, tem
né? Quem não consegue escrever, o meu eu faço livremente, mas eu tenho interesse em fazer esse daqui. Inclusive, eu já pensei em pegar esse e não fazer para o meu filho, já que eu já faço um para ele, e pedir para minha mãe responder esse daqui. Eu tenho 35 anos e só com 34, 33 anos, eu fui conversar com a minha mãe sobre a separação dela, né? Como foi, eu fui ouvir o lado dela enquanto mulher. Ouvir a história da minha mãe fez com que eu tivesse um novo olhar sobre ela, sobre maternidade, sobre a minha própria história. Eu fomento muito que a gente, né, busque essas ferramentas para a gente se conhecer. Isso de mãe para filha, inclusive, esses dias uma amiga teve nenê e eu a presenteei. Falei para ela, ó, chegou do hospital, chegou da maternidade, está em casa, e eu a presenteei, né, com um caderno, assim. Aí, gente, é livre escolha, né? Você pode pegar um caderno comum, um caderno de papelaria, você pode comprar um caderno mais bonito, aí depende de vocês. Mas eu a presenteei para que ela escrevesse um diário de bordo, né? E aí a Suzana até depois fez um vídeo, comentou sobre isso, o quanto foi importante, né? Ela viveu um baby blues, documentar isso, escrever para a filha dela, fazer esse diário, fez muito bem para ela. E certamente, né, a Luísa, quando crescer, vai amar acompanhar esse diário de bordo dela aí. Então, vocês conseguem perceber que, ó, do inglês, passando pela maternidade, chegando no casamento, documentar sentimentos e emoções, a fase da sua marca, a fase da sua vida enquanto mulher, tudo que você está aprendendo de ferramentas de autoconhecimento, uma viagem que você fez, você escrever ali alguma coisa para você mesmo, assim, como eu me senti quando eu fui, ou seja, a arte da escrita, ela é inclusive terapêutica. Então, quando você escreve, primeiro que é uma coisa que a gente tem feito cada vez menos, né? Porque é tudo tão digital e tudo tão rápido. E a gente perde, porque você perde aquilo ali. Por mais que você tenha documentos na nuvem, por mais que você tenha fotos e vídeos, aquilo ali fica literalmente na nuvem. Quando você tem algo assim palpável, que você senta, que você escreve, que você para um momento, enfim, você está até saindo desse espaço comum, né, desse automático que é digitar, 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 e você está vindo, né, para uma arte, que é a arte da escrita. Você está pensando, você está desenvolvendo, é uma arte de reflexão. Então, antes de colocar no papel, você vai refletir. Inclusive, existem psicólogos que trabalham muito com essa escrita livre, né? Porque quando você fala sobre o que você está sentindo, quando você fala sobre os seus sentimentos, você já está desenvolvendo uma espécie de autoanálise. Então, essa reflexão ela é muito importante. Esses são alguns dos meus caderninhos. Espero que esse vídeo tenha te inspirado a exercitar essa tarefa aí, que é a arte da escrita.